Então, bom dia. Todos os membros da Cybersanga e os amigos de Facebook sejam bem-vindos. Estou muito honrado de ter dois convidados muito especiais aqui, Geshe Ladorla e o Padre Francis Tiso. Fico muito honrado, nós estamos muito honrados de ter vocês dois aqui. Hoje, particularmente, é o aniversário do Padre Francis Tiso. Então, eu gostaria de, em nome de todos os membros da nossa Cybersanga, te desejar toda uma vida longa, sucesso na sua jornada de ajudar os outros. Então, gostaria de garantir que eu tivesse expressado isso primeiro. Eu queria dizer algumas palavras sobre o título da nossa conversa hoje. Eu vou apresentar o Geshe lá, que vai ser a primeira pessoa que vai falar hoje. Então, fé, lógica e além. Particularmente fé e lógica. Obviamente, essas funções essas duas coisas têm alguma função na nossa vida sempre. Você sempre precisa de alguma fé e de alguma lógica. E eles também são muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e também são parte da natureza das religiões. Mas o que é fé? E o que é uma lógica razoável? E é claro, essas são grandes questões, claro que vão envolver muitas discussões. Mas tem duas faces. Elas têm um lugar em que ambas podem nos servir e tem um lugar em que ambas podem não nos servir. A fé e a lógica podem envolver divisões e criar tensões raciais, criar discordâncias, guerras. Acontece o tempo todo. Uma coisa sobre a qual nós podemos falar filosoficamente e discutir, e outra coisa é na vida cotidiana essas coisas. Porque na vida cotidiana a fé às vezes exerce um papel negativo também. Então, para dar um exemplo pessoal, assim, e eu sei que muitas pessoas têm experiências parecidas. Isso é uma história. Eu costumava viver na Virgínia, em uma pequena casa, no nosso centro de meditação. Nossos vizinhos mais imediatos eram uma família cristã, muito devota. Nós nos importávamos uns com os outros bastante. Eles me davam frutas. E às vezes, quando eu viajava da Europa, eu trazia algum chocolate doce. E uma vez a gente teve uma interação em que eles me perguntaram: qual é a sua crença? E eu sabia que eles não sabiam muito sobre o budismo bom. E aí eu disse: bom, eu pratico o budismo. Nesse exato momento, eu vi que o rosto dos dois disse: oh, meu Deus, você vai pro inferno. Você precisa de proteção aqui. Então eles estavam fisicamente com a boca tremendo e sentindo muita pena de mim, muito tristes por mim. Eu fiquei muito chocada de ver essas pessoas que eram muito gentis, até que elas tivessem ouvido que eu era budista. Então isso é um exemplo. Por outro lado, dentro da tradição tibetana, eu cresci na tradição Bon, né? Então eu sou um praticante Bon. E eu ouvi histórias das famílias, por exemplo, uma família muito legal que o filho ia casar com a filha, o filho ia casar com alguém de outra família. E aí eles falavam: a família é uma família maravilhosa, a pessoa é muito bela, muito doce, mas infelizmente eles são praticantes do bom. Então, a gente não quer casar, né? Esse é um outro exemplo. Essas são questões sociais, reais. E elas estão em todos os níveis, do mais alto ao mais baixo.
Então é aí que começam as visões fundamentalistas. As nossas visões, essa visão de que as nossas doutrinas estão certas e de que as outras estão erradas. Os outros vão para o inferno. Então eu gostaria de pedir que os nossos dois palestrantes falassem o que é fé e como a fé e lógica podem de fato servir a sociedade a partir de um lugar melhor. Porque a sociedade já é muito dividida. Então, de que maneira fé e lógica podem servir para unir mais, para produzir mais paz? Então isso é o que eu sinto um pouco sobre o meu papel aqui, sobre o que eu desejo que nós pudéssemos abordar um pouco. Agora falando sobre o Geshe Ladorla, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Dharamsala uns anos atrás, e ele me convidou para falar na biblioteca alguns anos atrás. Ele é o diretor da biblioteca dos trabalhos tibetanos, dos arquivos tibetanos em Dharamsala. Ele recebeu o seu título de Geshe no monastério Dreplo Glosselin, e também recebeu o título de mestre na Universidade de Delhi, em outros lugares. Ele é muito conhecido, ele tem muito conhecimento. Eu amo assistir as palestras que ele dá e que acontecem da biblioteca, estão disponíveis no YouTube. Então, Geshe Ladorla, seja bem-vindo. Obrigado, Rinpoche. Por organizar este evento. Quando eu estava ouvindo essas preces iniciais, me senti muito grato ao Rinpoche. E uma coisa que veio à minha mente é que o Rinpoche é um bom amigo do Dharma. Qualquer um que faz essas coisas para o bem das pessoas realmente está ajudando a todos, incluindo quem vai falar, que sou eu, no caso. Porque você dá a oportunidade de a gente falar sobre o Dharma, ensinar, ajudar outras pessoas. Então, Rinpoche, você é um bom amigo do Dharma, Chudok, algo assim. E a segunda coisa que veio à minha mente, enquanto eu escutava a música, foi a apreciação ao Padre Francis. Porque ainda que teoricamente nós pertençamos a tradições diferentes, a humanidade é muito, muito mais ampla do que qualquer religião ou escola ou filiação partidária específica. Mas infelizmente a gente foca mais no que nos divide, né? Isso é claro, isso é uma tendência humana, do que o que nos une. Então é maravilhoso ter pessoas como o Padre Francis possam vir e falar e dividir as experiências. A Sua Santidade Dalai Lama sempre diz que as diferentes tradições religiosas são como flores diferentes. E ele diz que no jardim, se você tiver diferentes flores com cores diferentes, é maravilhoso. Se você tiver uma flor de uma cor, só um tipo de flor, realmente não tem muita graça. Então, também uma loja de departamentos, se ela tem muitas acomodações, muitas coisas, e muitas pessoas vão vir. Assim, se tiver uma coisa só na prateleira, também não vão vir muitas pessoas. E Sua Santidade claramente diz que, em termos individual, você pode pensar, bom, minha religião é a melhor para mim, é a mais adequada para mim. Mas você não tem como dizer que essa religião é a melhor para todo mundo. Sua Santidade diz que isso é um comentário estúpido se você disser que a sua religião é melhor. É como ir na farmácia, pegar um remédio e dizer, esse é o melhor remédio do mundo. Isso é estúpido. Então, se alguém fizer essa pergunta, isso também é uma pergunta estúpida, porque para mim o budismo é melhor, para você o cristianismo é melhor, mas não quer dizer que
que eles sejam bons para todos. Então a gente precisa apreciar o pluralismo nas práticas religiosas, e não só na religião, em muitas coisas também. As pessoas têm disposições diferentes, vidas diferentes, foram criadas de maneiras diferentes. Então, se a gente levar essas diferentes disposições em consideração, é melhor. Então, a gente pode levar em conta essas diferentes maneiras de pensar e apreciar a todos. Mas nós, seres humanos, infelizmente, nós estamos tão presos naquilo que nos foi dado, assim, na nossa criação. Então, esses hábitos são muito difíceis de liberar, de soltar, mas por isso que é importante encontrar outras pessoas, discutir. Se você simplesmente encontrar pessoas de outras religiões, tradições e tomar um chá juntos, coisas assim, e você vai perceber que o que tem de mais importante é que tem um outro ser humano ali, isso é o mais importante. Sua santidade diz, quando nós nascemos sem nenhuma religião, sem nenhuma filiação política. Essas coisas vêm depois. Então a primeira coisa é que nós nascemos como seres humanos. E aí nós crescemos e além desse crescimento a gente adiciona esse ou aquele conhecimento. Alguns são úteis, outros não. Mas aí nós recebemos normas da sociedade, nós somos doutrinados e aí você acaba esquecendo esse fator básico que une a todos nós. A gente esquece o aspecto da humanidade e foca no segundo nível. A qual religião você pertence, de que país você é. E a gente foca nas coisas menos importantes e esquecemos as coisas mais importantes. Então, no início, eu fico realmente tentado a dizer que quando nós falamos de fé, religião, misticismo, lógica, a gente precisa de fé na humanidade, em primeiro lugar. E aí, quando a gente fala sobre fé, razão, ou lógica e além, é claro que a gente está falando mais de um ponto de vista religioso. E aí, eu gostaria de falar alguns aspectos, alguns pontos sobre fé, da perspectiva religiosa. Se não houver confiança, se as pessoas sempre desconfiarem umas das outras, a gente, nos relacionamentos, por exemplo, a gente fica dizendo, onde você foi? Por que você estava falando com aquele cara? A gente diz coisas assim, você não tem como viver uma vida pacífica. Então a gente precisa de um elemento de confiança e de fé. Isso é importante. Aí tem palavras como confiança, fé, devoção, crença, que são palavras similares, mas a minha compreensão superficial assim é que a gente não deveria ter. Existe essa forma de tem formas que não são muito úteis, mas tem formas que também são úteis de usar tanto a fé quanto a lógica. A fé cega, por exemplo, ela é muito inútil, pode ser muito prejudicial, ela pode ser destrutiva. Então eu gostaria de ler algumas linhas sobre o que se diz sobre o budismo, sobre fé no budismo. A gente fala, tem muitos tipos diferentes de fé que a gente fala. A gente pode falar de 4 tipos diferentes de fé. O primeiro seria a fé clara. O exemplo que se dá da fé clara é, por exemplo, um homem com muito desejo, com luxúria, vê uma bela mulher, a sua mente foca 100% nela. Então, a mente fica ali totalmente focada naquilo. O equivalente disso seria, a gente deveria ter essa fé clara, só que focada na prática espiritual. O segundo tipo de fé é a fé de aspiração. Você pode aspirar a ter as qualidades mais elevadas. O exemplo que se dá é, assim como uma pessoa que tem muita sede procurando água.
pessoa num clima muito seco, com muita sede, procurando água, a pessoa sempre vai ter a aspiração de encontrar água o mais rápido possível. Da mesma forma, da perspectiva da prática espiritual, a gente deveria ter essa aspiração de ganhar e cultivar essas qualidades. A terceira é a fé de confiança. O exemplo que se explica nos textos é como um bebê, uma criança pequena, confia a mãe dele ou dela. Se a gente olhar o relacionamento entre uma mãe e uma criança, a criança praticamente pensa, minha mãe pode fazer milagres. E com essa confiança, a mãe realmente tem como ajudar muito a criança em uma grande medida. Então, confiança é muito importante. A quarta fé é uma fé que não oscila. Quando você desenvolve fé nas qualidades mais elevadas, no caso do budismo, por exemplo, seria a fé no Buda, Dharma e Sangha, e assim por diante, você deveria desenvolver essa fé por meio de análise, raciocínio, inteligência. E aí, uma vez que você desenvolveu essa fé, o que quer que aconteça, você deveria manter, porque ela é bem embasada, no raciocínio bem embasado. Então, isso é uma categoria. Nas escrituras, tem mais categorias, mais outras duas categorias. Uma é uma fé desenvolvida por pessoas que não são muito inteligentes, e a fé desenvolvida por pessoas que são inteligentes. Então, a fé por essas pessoas que não são tão inteligentes assim, a pessoa meio que acredita, assim, alguém fala, a pessoa ela não pergunta muito, ela confia. Ela não pergunta, não fica cética, ela simplesmente... Existe também esse tipo de fé, né? E o outro tipo é a fé em que a pessoa segue o ensinamento. Então a pessoa segue o professor ou professora em ensinamento. A pessoa segue mais o professor ou professora do que o ensinamento. Então, às vezes, isso se baseia no nome da pessoa. Então, se tem alguém muito famoso dando um ensinamento, a pessoa, aquela pessoa famosa está vindo dar um ensinamento. Como se fosse uma estrela do cinema, assim. Mas se você é uma pessoa inteligente, você não vai focar tanto no nome e na fama da pessoa, mas você vai analisar o ensinamento dela. E por meio dessa análise, você vai ter como avaliar se esse ensinamento dele ou dela é confiável. Esse tipo de fé no budismo é muito encorajado, você deveria analisar. O próprio Buda disse que você deveria julgar o meu ensinamento assim como um ourive julga o ouro. Então você faz testes, esfrega, coloca no fogo para ver se é legítimo, né? Então, a gente às vezes existe esse tipo de... Quando você pode seguir os seus sentidos, você não precisa... Você pode avaliar por você mesmo. Você não precisa seguir rumores, você pode simplesmente... São fenômenos que você acessa pelos sentidos. O segundo tipo são fenômenos seletivamente escondidos. Você, a partir do que você acessou com os sentidos, você precisa fazer inferências. Então, por exemplo, a distância de uma montanha, se você vê ela pequena, você pode... Aquilo que você vê na montanha, então você pode inferir pelo que você viu que deve ter uma pessoa ou um fogo ali. O terceiro tipo de fenômeno, a gente já entra no reino mais místico, assim, que são fenômenos completamente escondidos. Você não consegue ver diretamente com os seus sentidos, você não consegue raciocinar, você não consegue fazer inferências diretamente. Indiretamente, talvez, diretamente, não. Então você precisa seguir as palavras de alguém.
Mas aí também você não segue as palavras de alguém sem questionar. Você segue a pessoa, por exemplo, se alguém me pergunta quando alguém nasceu e eu falo 15 de agosto de 1956, essa é a minha resposta. E as pessoas dizem, como é que você sabe? Você viu? É porque eu não vi. Você raciocinou para concluir isso? Não, também não. E como é que você descobriu? Meus pais me falaram. Essa é a única maneira de eu saber. Então, indiretamente, às vezes você pode fazer um raciocínio. Bom, seus pais eram muito gentis por você, eles não ganham nada mentindo para você a data do seu nascimento. Então, similarmente, muitos dos ensinamentos que o Buda deu, por exemplo, uma vez eu estava lendo um texto budista escrito por um filósofo ocidental, muito bem escrito. E ele diz, quando você estuda os textos filosóficos budistas, você encontra dois níveis. Primeiro você pode ler o texto e você pode usar o seu raciocínio e você pode dizer, sim, isso parece verdadeiro, eu também consigo entender isso. E aí você chega no segundo nível, que é um nível transcendente. E aí você se pergunta, como que essas pessoas entenderam isso? Descobriram isso? Porque você fala dos 10 caminhos, dos 10 bases espirituais e todas as ações do Buda, dos Bodhisattvas. Como que vocês descobriram isso? Eu realmente não faço a menor ideia. Eu encontrei muito, eu li muito sobre isso nos meus anos estudando para ser um geisha, mas aí eu vejo, o que eles dizem no nível pode dar certo, então nesse outro nível também pode estar correto. Mas todos esses detalhamentos sobre os níveis espirituais realmente são muito detalhados. É realmente como ir a New Delhi, passar umas semanas lá e aí explicar tudo como é. Isso provavelmente indica que as pessoas viajaram lá, elas acessaram essas experiências espirituais. Senão não teria como elas dizerem isso. Então, com isso eu já toquei um pouco nesse nível do além, assim, nesse nível místico. Eu não quero gastar muito tempo, mas assim, eu já falei por 5, 10 minutos. E aí eu gostaria só de dizer algumas palavras sobre raciocínio. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é as três pessoas aqui nós estamos falando sobre o assunto que a gente está falando é mente. Então, quando a gente fala sobre fé, razão e o além também, esses aspectos das experiências místicas também são experiências subjetivas. Como o Padre Francis já tocou nesse ponto um pouco, quando você foca nessas experiências mentais subjetivas, a gente já está realmente bastante longe do aspecto da investigação científica. Do foco, talvez não tanto da investigação, mas do foco da ciência, especialmente do materialismo científico. Ele tem uma metafísica, que é esse princípio de que tudo pode ser deduzido do nível material. Eu lembro de Richard Feynman. Ele disse, por meio do átomo, através do átomo você pode explicar tudo, então você não precisa de mente. Então hoje ainda existe esse princípio, Então é muito importante a gente também entender. Uma vez eu fiquei tentado explicar isso, uma vez eu estava na conferência Mandela Live e tinha muitas discussões de sua santidade, estava lá. E tinha muitas discussões de quem faz o pensamento, é o cérebro, é a mente. Os cientistas diziam, é o cérebro que faz o pensamento, a gente não precisa de nada separado que chama a mente. As budistas dizem, não, quando você chega num nível muito sutil, a mente é mais independente. No nível mais grosseiro, ela é dependente dos sentidos e tudo mais. Aí, e aí chegou na hora de tomar um chá. E aí eu gosto de brincar com as pessoas, contar piadas e tal. Eu falei, tem uma boa notícia. Eu disse que a boa notícia é, eu não ligo quem pensa se é o cérebro, se é a mente, eu não ligo muito. A boa notícia é que você pode mudar. Esse realmente é o meu ponto. Se você
pessoalmente você faz o caminho espiritual, você pode melhorar. E aí não importa muito se veio do cérebro ou da mente. Hoje, na ciência moderna, eles falam sobre neuroplasticidade. E os budistas também acreditam há muito tempo que a mente pode mudar e melhorar. Se a base é a matéria, tem um limite, né? Porque você está trabalhando com a matéria para mudar. Então, você pode mudar, mas tem um limite. Então, a gente pode fazer práticas e essa pessoa, por mais que ela faça as práticas, mas ela nunca vai... Sempre vai ter um limite do quanto ela pode crescer. Mas no nível da mente, você pode atingir o nível ilimitado. Por exemplo, tem aquela fala que atribuem ao Einstein, que ele diz, eu uso meu cérebro 5, 10%. Se eu pudesse usar mais, eu poderia mostrar todas as mágicas. E eu acho que isso chega muito perto do que a gente fala desse aspecto do sujeito das experiências. E muitos problemas e dificuldades que nós estamos lidando, com os quais nós estamos lidando no mundo, é porque nós estamos ignorando o nível da mente, das experiências mentais do sujeito. Um ponto muito importante na experiência com a pandemia. Uma dificuldade muito grande é que as pessoas não conseguem viver sozinhas. E nos textos budistas, eles também dizem que o problema com os seres humanos é que eles não conseguem... nós não conseguimos viver sozinhos e nós também não conseguimos viver com os outros. Então, você deveria, no mínimo, saber um dos dois. Isso é uma coisa real, assim. A gente está correndo tanto atrás das buscas materiais, achando que a felicidade vai vir de lá, e aí quando tem um lockdown e você recebe essa instrução de manter distanciamento e ficar sozinho um pouco, você não consegue ficar sozinho. Isso é uma tragédia. Isso é uma pobreza mental, interna. Então, a gente pode dizer, eu não me importo muito assim se o cérebro mudou, se a mente mudou, mas uma coisa que você sabe é que com esforço você pode mudar, você pode se transformar para melhor. Muitos praticantes budistas, praticantes cristãos também, esses grandes santos, eles passaram a maior parte do tempo sozinhos, indo para dentro. E aí quando você vai para dentro, o espaço interno é muito maior do que o espaço externo. O espaço externo você precisa comprar, você precisa de dinheiro. E as pessoas estão brigando por ele. E se você vai para dentro, o céu é o limite. Mas aí, infelizmente, a maioria de nós não está fazendo essa jornada para dentro, né? Então é muito importante que a gente possa fazer essa viagem para dentro. Sobre o nível da razão, um acadêmico muito importante, ele diz, se você analisar a razão e analisar as coisas com cuidado, as tradições religiosas diferentes não se contradizem de modo algum. Ele diz, o critério pelo qual você distingue um tolo de uma pessoa sábia, use você o seu cérebro, não use a razão. É se você usa o seu cérebro, a sua razão ou não. As diferenças vão estar lá. Mas se você usar a razão, você consegue ver a partir de diferentes pontos de vista. Então, isso é a sabedoria que surge a partir desse raciocínio importante. A gente está vivendo em um mundo que nós chamamos de era da informação. Às vezes significa que tem muita informação, mas não tem sabedoria. Então, a maior parte das informações que nós recebemos são informações ruins. Então, eu diria assim, não vamos transformar a nossa mente numa lata de lixo.
porque a sua mente é muito importante. Não transforme sua mente numa lata de lixo. Transforme ela num belo jardim. E cultive essas plantas, essas árvores, essas flores de boas qualidades, usando o senso comum, usando o raciocínio. Isso é muito, muito importante, ok? E só uma citação, ela diz: things come upon you or fall upon you as if things are coming from the space or sky, but very soon you will lose everything because you personally don't have any wisdom, any reasoning capacity. Ainda que você tenha muita sorte, se você não tem sabedoria, mesmo que todas as coisas boas aconteçam para você, como se elas caíssem do céu, você vai perdê-las. Se você está fazendo as coisas por análise, por investigação, então nada negativo vai acontecer. Assim como se você comer a comida certa, que é adequada para a sua saúde, você não vai ficar doente. Muito frequentemente nós ficamos doentes porque nós não analisamos. Como se nós comêssemos uma comida que não é apropriada para a gente. E para compartilhar com essas pessoas que estão ouvindo, no começo desse texto de Nagarjuna, que é a Precious Garland, a guirlanda preciosa, ele fala sobre sabedoria e fé. Mas entre elas, a sabedoria é mais importante. Ok, é isso. E aí, para falar brevemente do aspecto místico, deve-se ser lembrado que o misticismo está no coração de todas as religiões, incluindo o budismo. O insight místico e as descobertas só podem ser feitas ou por intervenção divina ou pela contemplação interna. Nesse nível do misticismo, nem a lógica e a fé não têm um papel muito importante. Por exemplo, mesmo enquanto eu ouvi o mantra, a música, eu senti que eu fui transportado um pouco para um plano um pouco diferente. Não tinha espaço para eu usar a razão e a lógica ali. Então isso não é o que tem em uma ou duas religiões só. No budismo, também em todas as tradições religiosas. Eles falam de certas experiências de certos místicos que gastam muitos anos estudando, mas eles estão dizendo que o mais importante, em vez de a gente chama da grande bem-aventurança, da clara luz, e aí por meditar nessa mente, nessa essência, por exemplo, se você fala da abordagem de Dzogchen, eles vão dizer, tudo já está lá. O que a gente tem que fazer é apenas reconhecer. But the only thing is sometimes when in the name of mysticism there is a possibility of charlatans coming up saying that e às vezes em nome mas por outro lado, em nome do misticismo existe a possibilidade de charlatões. Um probleminha na internet aqui, pessoal, um segundo. For sure, afterward we'll continue more the conversation. So our next speaker is Father Francis Tiso. Father Francis Tiso, generally I think então isso também não é o verdadeiro misticismo, né? Mais informações sobre o Padre Francis e Geshe Lavor. Então, o Padre Francis recebeu seu título de mestre na Universidade de Harvard. Ele recebeu um doutorado também. Ele especializou em muitas tradições espirituais, publicou livros. Agora ele é um chapelão na comunidade de imigrantes, você entende? Na Itália, parece que é um lugar muito lindo. Então, Padre Francis, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Essa abordagem Thank you very much. Yes, que o this is Geshe lá this particular approach that fez, Geshe-la has taken actually às insists vezes, on a gente pode making olhar as religiões como fenômenos sociais e looking at olhar religion as as a religiões como um caminho que nós looking at seguimos religion para as a atingir path esse além, como uma forma de to reach aprofundar a nossa beyond compreensão. to E eu acho que isso tem muito experience a ver com uma deeper vontade de estar aberto understanding. e And I think that inclusivo it does para a come down totalidade da nossa to a humanidade. willingness to be open Quando a and gente fala inclusive do to the cristianismo e das suas diversity of our origens, humanity. Now, a gente when volta we aí speak about 2000 anos Christianity and its atrás, origins, actually, e a gente volta até a comunidade really 2,000 judaica years dos lugares que hoje nós before chamamos the de Jewish Palestina, homeland, Israel, aquela meaning parte do what mundo. is now Palestine and Israel, that part of the E a world, gente encontra um mundo em que a religião é realmente um and fenômeno into social, a world in which porque religion is very much toda a associated prática, todo o Oriente with all Médio, of the history of the ele, past ele envolve civilization. comunidades desesperadamente tentando sobreviver Communities em um desperately ambiente trying to político survive extremamente in an difícil, extremely uh, num difficult ambiente muito focado na political environment, agricultura. but an extremely wealthy agricultural environment. And Então, so as many of the comunidades societies, of são course, they're estruturadas tanto para agriculturalists, defesa, mas for também para uma self-defense, but guerra also agressiva, para structured for ataques. aggressive warfare. Now, after centuries Então, of o povo this, judeu eles the foram Jewish people conquistados, eles at that foram conquistados time, pelos romanos, pelos gregos, pelos Conquest of romanos, the e aí territory, basicamente books and questões religiosas vêm à superfície. basic Eles se perguntam: religious religião questions é are apenas uma discussed questão as de sociedade, those religious autodefesa, quests agressão, about ou ela society diz respeito a just about algo mais? self-defense, just about Ou aggression, ele é um guia para um or is tipo it de about sabedoria something else? que tem mais Is do it que about consequências imediatas? a kind of wisdom O that que, o que leads Jesus to parecia long-term estar dizendo é que, de fato, consequences? And what Jesus seems to have parte da decided tradição em que ele is foi that, in criado fact, estava absolutamente certa the sobre a tradition busca of pela Judaism, sabedoria, the Jewish tradition, busca de paz, was shalom, actually paz com about Deus, the search paz for entre wisdom pessoas and the e search paz for com a peace, criação de peace with God, Deus. peace with God, E peace essa with visão others, tridimensional de but also shalom, with God's creation. ele That abraçou e manifestou em three-dimensional seu modo notion de of vida. shalom, E ele he tentou mostrar que a instilled outra and manifested in abordagem, his way of essa outra life. abordagem também And he tried estava to show that that relacionada hybrid direta. Essa approach abordagem is que also falava: present in nós Islam. somos o povo That escolhido is, e we are a people Deus falou who chose apenas to para be a gente, part ensinou of os God's preceitos covenant apenas para a only with gente. us. Esse So ponto de us vista believers are particular taught with tinha limites precepts muito that sérios, não só this intelectuais, particular viewpoint mas também has na always capacidade dessa visão de experienced in trazer harmonia but entre as in diferentes certain comunidades do mundo, incluindo naquele momento. peoples of the Quando as world. pessoas ouviram isso, é claro que elas ficaram muito When people heard this approach, estimuladas, tanto positiva quanto negativamente. É claro, Deus foi as assassinado time pelas went suas on, crenças, Jesus, of course, pelo was otimismo put to dele death for his sobre a beliefs. condição humana. His Então ele testament foi was that assassinado devido à he nova maneira que ele was propôs put to de se death relacionar com o because of a new divino. way of relating to the divine. Então era uma And mensagem muito Jesus desafiadora, né? started preaching this very challenging message. A Our nossa basic forma humanity humana, is willed Deus by God quis que from ela all eternity fosse to levada a arrive at atingir a perfection. perfeição. And that perfection is expressed Então, in the realmente, love of cada God momento da nossa and the existência é twofold uma divine will, experiência do amor de so that Deus. really every moment of Bom, our ele foi existence perseguido is an e, experience of God's e love. a maioria das pessoas que defenderam essa visão foram mortas. They were persecuted, and Por quê? most of them were Porque killed as crenças for iam their além das beliefs, fronteiras because sociais. the beliefs Elas tinham extended essa visão beyond the inclusiva da social humanidade. right? They invited us to an Enquanto inclusive e vision parecia que eles of estavam God. tentando criar uma nova sociedade que estava em contraste com as sociedades do mundo helenístico, do mundo do Império Romano e por aí vai. Então havia essa tensão entre criar uma nova visão para a humanidade e criar uma nova sociedade em que os seres pudessem se tornar agentes, que eles pudessem agir na direção dessas suas aspirações. Eu acho que esse é o caso, porque nós somos em parte seres espirituais e em parte seres materiais. Inclusive, se a gente olhar os conflitos no mundo moderno entre o ateísmo e a crença em Deus, os conflitos entre agressão e não violência, entre diferentes visões de sociedades,
Elas quase parecem uma conversa em que os dois lados não estão se ouvindo de fato. As pessoas não estão realmente ouvindo não estão ouvindo as implicações sobre a mensagem de não violência. Elas estão vendo essa mensagem como uma ameaça ao modo de vida, à cultura, aos hábitos delas. Nessa manhã eu estava lendo um livro muito interessante de um autor chamado Brian Moresk, algo assim. Ele dizia que no século IV depois de Cristo, os cristãos controlavam agora a política do Império Romano. E aí ele dizia que tinha rituais de iniciação muito belos, que eram rituais ligados ao verde, à natureza, e esse ritual teve que ser encerrado. E aí o padre que estava encarregado desses rituais, ele foi ao imperador e ele falou: com todo respeito, a gente gostaria de manter esse ritual acontecendo, porque todo o nosso modo de vida vai desaparecer se esses mistérios não forem celebrados. O imperador aceitou por um tempo, mas a questão é que estava... Até o raciocínio por trás de autorizar isso, o objetivo ainda era manter a sociedade como ela era. Então, por meio das perseguições que o cristianismo começou a fazer em relação a esses rituais, é que o cristianismo acabou se identificando com esse poder do império e o poder do mundo, realmente. E aí isso deturpou um pouco a mensagem do cristianismo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Novamente, lógica, né? Pode significar: você tem que acreditar em mim e na estrutura religiosa que sustenta os meus ensinamentos. Caso contrário, você não está no caminho, você não está na luz. Ou isso pode ser interpretado como significando, que é uma interpretação mais inclusiva: eu me tornei um ser humano, nesse caso, é a palavra eterna de Deus, que parece, em certos sentidos, como o Dharmakaya, a realidade de todas as coisas que verdadeiramente são, de todos os fenômenos. Todos os fenômenos estão incluídos nessa realidade. Isso se mostrou na forma humana para mostrar para outros seres humanos o que é ser um ser humano. E para reconhecer que a nossa humanidade é o caminho. É o caminho que nós temos que realizar plenamente as implicações de ser seres humanos. Para sermos nós mesmos, nós precisamos nos expandir. E essa expansão deixou algumas pessoas um pouco nervosas ao longo dos séculos. Quando a gente diz que a gente acredita em Deus, o que a gente está realmente dizendo? No que nós acreditamos? Significa que nós confiamos a nossa humanidade a um modelo perfeito de humanidade que nos conecta com tudo que é. Se houver algo que não é Cristo, que não é o verdadeiro Jesus que nos deu, que entregou a sua vida para nós, é como se ela se tornasse um outro império, uma outra estrutura de poder. E aí, o desafio para a gente ao longo dos séculos, uma geração após a outra, é viver oscilar entre a estrutura social e a visão liberadora, inclusiva. É oscilar entre um caminho, entre um aspecto e outro. E os grandes santos nos lembram, por meio das suas vidas, o que é a verdade. E, ao mesmo tempo, você precisa de uma estrutura para apoiar a sociedade, os treinamentos, uma estrutura a qual as pessoas possam ir e ser guiadas. Quando eu cheguei aqui na Itália nos anos 80, eu comecei a descobrir que virtualmente em ao pé de todas as colinas tem um monastério maior, eremitérios, e sempre tinha um lugar a uma distância em que você podia andar, havia um caminho, um lugar em que alguém que tinha uma mente
em sofrimento, que havia cometido um pecado, poderia ir para ser guiada. Na nossa história, tragicamente, esses lugares onde as pessoas foram guiadas e recebiam conselhos, esses lugares foram destruídos pelos movimentos revolucionários que começaram a partir do século XVIII e continuaram no século XIX e XX. Então, para esses 3 séculos, a melhor coisa que o cristianismo tinha a oferecer, que era oferecer condução espiritual, foi sistematicamente esmagada. Hoje nós estamos olhando para os nossos amigos budistas, os nossos professores de yoga, para os mestres de diferentes tradições, mestres e mestres de diferentes tradições, para que a gente consiga reconstruir essa visão espiritual. E eu não fico envergonhado de dizer isso, porque a gente tinha isso e a gente ainda tem em algum nível, mas hoje, para a gente conseguir responder toda a bateria de perguntas que surgem no coração humano, nós também precisamos de toda a bateria de sabedoria que surge na humanidade, nas tradições da humanidade. Isso é o que a gente chama um pouco de multiculturalismo. Isso não significa que nada importa. Significa que nós estamos dispostos a viver lado a lado com pessoas que vivem diferentes da gente. Isso não significa viver em isolamento. Significa entrar em diálogo frutífero, em que as pessoas compartilham as descobertas que elas descobriram de perguntas que foram perguntadas por outros também. Elas podem ser respondidas em linguagens diferentes, com práticas diferentes e talvez com crenças diferentes. Mas como Geshe diz, e também o Tenzin fala, muito frequentemente essa sabedoria ela é comum. Quando a gente entra em contato com ela, algo mudou em nós. Something has changed within us. Origen of Alexandria put Christianity in very few words. He said, "Be thou transformed." Qual é a diferença se a gente fala em termos de neurônios ou em termos de a gente fala da mente? Se você se transformou, você se transformou. Então, nas conferências Mind and Life, é que a gente existem esses métodos refinados de de relatar em primeira pessoa, elas podem ajudar também as investigações científicas a ganhar mais confiança, a investigar também. Então, há algo lá nas práticas contemplativas que também pode ser investigadas, por exemplo, em laboratórios científicos. Então, há maneiras de estudar alguns dos fenômenos do misticismo que também podem nos ajudar, como o misticismo abre a porta para uma visão mais inclusiva e não violenta do que a religião realmente tem a oferecer no mundo humano. Eu não gostaria de falar muito mais disso do que isso, porque pode ser também que as pessoas tenham perguntas assim, mas é mais importante assim que as pessoas se estimulem, coloquem suas mentes numa posição de tentar viver com a mente um pouco mais aberta, assim, do que ficar muito fechados nas nossas próprias mentes. Então, obrigado, Padre Francis. Nós temos algumas perguntas da audiência. Antes de eu entrar nelas, eu vou fazer uma que se aplica a ambos de vocês. Eu gostaria só de fazer um comentário pessoal, assim, uma questão, algo que surge na minha mente. Sempre que tem fé, ou lógico, às vezes a gente pode usar a fé a gente pode usar a fé a serviço do nosso próprio ego, ou a lógica é colocada a serviço da identidade de dor. Mesmo nos Estados Unidos agora, politicamente nós estamos tão divididos
Ambos estão no sentido usando a lógica, lógicas totalmente diferentes. É o bem-estar do país, ou da segurança, ou da economia. O propósito pode ser bom, mas é uma lógica totalmente diferente para chegar lá. Assim continuam acontecendo as divisões políticas. Então, seres humanos, nós somos no budismo, no cristianismo. Já aconteceu por milhares de anos. Ao longo da história, uma religião aparece, outra religião surge, desaparece, se torna poderosa, aí se enfraquece. Isso acontece. Mas como seres humanos, a gente sempre parece ter nos identificado com algo. Então, se você se identifica com uma religião, isso é o pior, num sentido. Se você diz, você é homem, você não deveria ficar com raiva. Então, se você te dizem, você é italiano, não tem um problema. Mas aí se reclamam do cristianismo, se dizem, você é um homem, você não se incomoda. Se você é um padre, você não se incomoda. Você é italiano, você não se incomoda. Mas se falam do cristianismo, aí pode surgir um incômodo. Então a gente se identifica, a humanidade, a gente tende a se identificar com o nosso ponto mais fraco. A gente tenta identificar o ego com a religião. E esse é o lugar que fica mais fechado, a gente se fecha com algo que deveria nos abrir. Então, quando nós chegamos nesse lugar fechado, as pessoas ficam cegas. Então, a fé e a lógica que poderiam nos abrir, elas nos fecham. As pessoas se tornam prisioneiras, com coisas das quais elas deveriam estar livres. Então, quando eu olho em mim mesmo, eu posso sentir isso às vezes. Isso tem algo a ver com a minha identidade. A necessidade de eu estar identificado com algo. Então, bom, não quero falar muito, mas eu queria compartilhar esse pensamento. Mas uma pergunta para os dois é... Onde há uma interseção entre os ensinamentos de Cristo e do Buda? Há algum ponto em que ambos concordam? Seria legal ouvir algo de vocês. E talvez eu só vou pedir também para não ser uma resposta muito longa, assim, 3, 4 minutos. Se eu puder começar, é algo muito simples. Eu tenho um doutorado em estudos budistas, então eu estudei na Nagarjuna, Tsongkhapa, escrevi muito sobre isso também. Então eu sei a tremenda infraestrutura do pensamento no budismo. Mas a essência do budismo parece estar localizada na habilidade dos métodos ensinados do Buda de introspecção. Pelo método de introspecção, uma pessoa pode examinar os seus pensamentos. E por meio dessa introspecção, essa reflexão introspectiva e contemplação, a pessoa vai ter uma série de liberações graduais. Ela vai se liberar dessa estrutura gradualmente, um passo de cada vez, que a mantém presa nos pensamentos. Então, isso é a essência do budismo. No cristianismo, o objetivo de Cristo era que as pessoas, por meio do relacionamento com Deus, não apenas elas se tornassem livres do fardo do seu próprio passado, dos seus pecados, do sofrimento, da opressão social que elas passavam, mas elas também começavam a se expandir. Como ele colocava nas parábolas, é como se elas estivessem inesperadamente, fosse um jardim que se expandisse tanto que os pássaros pudessem criar os seus ninhos lá. Então tem essas imagens de transformação, seja a semente colocada no chão, a árvore crescendo. Então essa expansão vem da experiência prévia de liberdade interna. Então, ainda que os budistas não vão dizer que o relacionamento com Deus é a chave, porque o budismo não é uma religião teísta, mas os budistas também
realizam que a gente deve estar em harmonia com a totalidade de todos os seres. Então, se essa totalidade seja momentânea ou permanente, continua sendo uma questão de encontrar essa paz, esse verdadeiro senso da natureza da mente. Então, isso é uma verdade que pode ser expressada de maneiras muito diferentes, em culturas muito diferentes. Eu não tenho muitas coisas mais a adicionar, só duas coisas. Uma qualidade muito importante por meio da qual nós podemos ficar muito conectados é a ênfase no amor. No budismo tem uma ênfase muito grande de amar todos os seres. No cristianismo, a gente se fala no amor de Deus. Pela minha maneira de pensar, é muito parecido. Porque se você genuinamente ama Deus, você definitivamente vai amar seres sencientes ou outras criações de Deus. Porque essas criações são criações de Deus. Então essa ideia me parece que o nosso propósito é o mesmo. Filosoficamente tem muitas diferenças, não só entre o cristianismo e o budismo, mas também entre todas as religiões. Mas a mensagem de todas as tradições religiosas é a mesma. É como respeitar os outros, como amar os outros. Então a mensagem é muito similar. Então, por isso é mais importante focar na similaridade do que nas diferenças. Aí, mesmo quando a gente enfatiza as diferenças, a gente deve enfatizar as diferenças para que você possa ver a realidade de uma outra perspectiva. Não para provar eu sou melhor, a minha religião é melhor, a lógica deles não é tão boa. Não é para isso. Então você olha as diferenças para isso, para enriquecer as perspectivas, senão você fica preso. A gente não pode limitar a nossa humanidade a uma única tradição cultural. Por quê? Porque isso seria uma humanidade parcial. Então isso não é o que significa quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade de vida. Então essa visão tem que ser inclusiva. Voltando aos anos 90, quando Kadri Lama em Katmandu, foi a única vez que eu vesti um hobby andando pelas ruas de Katmandu, vestido como um padre. E aí tinha essa pergunta, o que é a vida espiritual na sua visão? E eu disse que é vir a experienciar diretamente tudo como uma revelação do amor de Deus. E ele respondeu imediatamente, eu concordo plenamente contigo. Foi um momento muito bonito de conexão. As palavras não foram tão importantes quanto a conexão, quanto a realização de que esse mundo em que nós vivemos, nós estamos imergidos em um banho de revelação, de amor. E quanto mais a gente pratica a meditação, menos obstáculos a gente vão ter nessa direção. Mais próximos nós estamos desse nível. O Tenzin, ele ia ensinar naquele momento práticas de Tummo. Então, basicamente, a nossa humanidade é muito maior do que qualquer religião particular. Então, a gente não quer perder esse amplo espaço que nós temos como seres humanos em acreditando em pequenas portas que levam a esse lugar. Então, essa é a pergunta para o Padre Francis diretamente. Como a fé cristã se relaciona com tomar refúgio nas três joias ou na crença em reencarnação? Se você quiser responder, né? É claro, as pessoas tomam refúgio. Eu me lembro de receber ensinamentos de Gyalpa Drupchen, e ele explicou, eu estava traduzindo, e ele explicou Buda, Dharma e Sangha é tomar refúgio na verdade absoluta.
e nos ensinamentos que fazem essa verdade se revelar, se desenrolar para a gente, e na comunidade que está buscando obstinadamente esse caminho. Então isso inclui todos nós. Então as 3 joias, repentinamente, elas são compartilhadas com todos e não estão apenas no baú de alguém. Então isso eu tento ensinar os meus próprios alunos também dessa maneira. No que diz respeito à reencarnação, no cristianismo, nós, de modo geral, tendemos a dizer que nós recebemos esse grande presente de uma vida humana. Em uma vida humana, tudo vem junto, tudo se manifesta, a gente chama isso a pessoa, e a pessoa passa pela transformação. Ela passa pelas verdades do caminho espiritual. Então nós não ensinamos que tem múltiplas encarnações. Isso é uma área em que as tradições do hinduísmo e do budismo têm muito a dizer, muito a oferecer. A gente teria que voltar muitas e muitas páginas na direção opostas para entender isso, mas isso é uma forma de ver como 2 tradições muito diferentes falam sobre a beleza da vida humana e da beleza de partilhar, de praticar da maneira mais dedicada possível. Então, obrigado a vocês. Eu gostaria de continuar, mas nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria de abrir o espaço se vocês tivessem um último pensamento, uma última coisa que vocês tenham a dizer. Vocês são bem-vindos. Caso contrário, nós vamos encerrar a conversa de hoje. Muito obrigado. Então isso significa que não tem nada a dizer, né? Então, obrigado a vocês dois. Particularmente o Geshe lá está um pouco tarde aí, né? Eu estou na Califórnia, então para mim está um pouco mais... O dia está começando aqui, então eu não quero te prender muito aqui, porque a gente está em diferentes fusos horários. Muito obrigado a todos. Eu espero que no futuro breve a gente possa ter outra oportunidade de nos reunirmos. Obrigado. Thank you.